Para a gente dar início ao nosso ciclo, hoje recebemos Daniel Steidler, que é ambientalista e proprietário da fazenda Bimini, localizada entre Rolândia e Porecatu, dá mais ou menos 35 quilômetros de Londrina. Né? Ele é mestre em geografia, não é? Mas ele dedica a sua vida à conservação e à conscientização ambiental, cedendo o ambiente de sua propriedade para a visitação, onde recebe estudantes e demais pessoas, demais interessados, a fim de proporcionar espaços de interação com a natureza e reflexões sobre a educação ambiental não formal e patrimonial. A Fazenda Bimini é uma das mais antigas de Rolândia e pertencia aos seus avós que vieram da Alemanha e chegaram ao Brasil em 1936. As antigas construções da fazenda são preservadas e atualmente conta com várias coisas, entre eles um museu do café. Temos a honra de receber Daniel Steidler para iniciar as suas reflexões e a sua contribuição ao nosso ciclo de palestras Etel Kosminski. Obrigado, Daniel. Passo a palavra a você. Fique à vontade. Boa tarde. Muito obrigado, Marco Soares, conhecido como Tatal, pela apresentação, o convite e o sufoco, né? Foi um sufoco agora de 48 horas. Hoje cedo eu pisei num espinho de paineira, atravessou o meu sapato. Depois eu pus a mão num pé de mandacaru, não prestei atenção. Tudo para fazer um pouco de arte. Arte é algo sofrido e é algo muito gratificante. Então, eu agradeço pela aventura na qual você e os seus colegas me jogaram. Eu tenho uma pequena apresentação de slides que o Herê me ajudou. Foi algo muito rápido, ele estava com provas, aula online, mas ele acabou matando a aula e me ajudou. Ele agora está dizendo para eu olhar para a luzinha lá em cima. E eu vou começar, então, com algumas imagens, porque nós estamos falando de um ciclo internacional e mesmo com traduções, etc., a imagem ela vale por muitas mil palavras. Então, elas vão auxiliar agora nessa ideia de falar sobre memória e ecologia. Aqui a nossa pequena família, o Tatal já conhece a turma, então de camisa vermelha é o Herê, que me ajudou hoje, a camisa azul é o Indi, os dois têm nomes indígenas, né? Nós resolvemos fazer homenagem. A minha esposa está ali do lado, a Dora. Ela foi professora na rede municipal, ela se especializou em educação especial. E a vovó? O cabelo dela está um pouco maior agora, né? E ela está aguentando firme e forte. Nós estamos sempre de máscara, mesmo na fazenda, tomando o máximo de cuidado para realizar muitos sonhos aí. Sobre memória, que é o tema, né, do encontro, do ciclo, esse é o endereço do Hotel Rolândia. O Hotel Rolândia foi o marco inicial de Rolândia, de 1934. Parece que foi hasteada a bandeira russa no dia da inauguração. E houve a dificuldade dos antigos donos, dos últimos donos. A obra foi demolida, literalmente, muito material sumiu. E era o caminho de escola. Então, todo dia nós passávamos lá e fuçávamos no lixo para salvar alguma coisa. E aí nós salvamos a placa, ela não nos pertence, né? Nós até pode ser caracterizado como roubo, mas é mais a preocupação de guardar essa memória, porque no dia, não sabemos se isso vai acontecer, desse hotel ser recuperado, essa placa poder voltar. E aí a ideia de se iluminar a memória, né? A fotógrafa Cássia Popolin, que também vai participar do ciclo internacional, ela é do curso de jornalismo, trabalha com fotografia e tem essa grande preocupação nos tempos da digitalização, né, da nuvem,
da destruição dos últimos patrimônios, como segurar a memória? E a gente está no mundo de tijolos, né? Somos todos barro colocados numa forma e sendo bastante parecidos, né? Então, essa arte nós colocamos lá na fazenda quando recebemos crianças das escolas para questionar um pouco o ensino, que não é só o ensino fundamental, o ensino superior, cheio de regras, falta liberdade. Como conquistar liberdade? Como olhar com mais carinho para o talento de cada um, para essa ideia da diversidade. Falamos muito da diversidade, mas o ensino está formando, até nesses tempos turbulentos políticos, grupos radicais para lá e para cá, tudo muito semelhante. Há pouca manifestação individual, espontânea, e isso precisa ser recuperado. E aí, a gente olhar um pouco para as nossas raízes. Isso é um tronco de Jussara, né, tem essas raízes aéreas, ela lança, até para poder respirar. Então, tem uma razão dessas raízes estarem fora. E essa imagem é justamente as nossas raízes, as raízes de cada um. Tem um exemplo interessante, a minha sogra, a dona Diva, ela tem as raízes indígenas, tem as raízes negras, mas não gosta muito de falar sobre isso. Ela fala muito do lado italiano. Então, como conseguir um ambiente onde nós podemos falar abertamente, com vontade e com orgulho das nossas raízes? Aqui a história pessoal, que tem um dos capítulos da poesia. Uma poesia escrita por Heinrich Heine. Curiosamente, ele escreveu também O Navio Negreiro. Os meus avós, meu avô era judeu, a minha avó não era, então eles não podiam mais ter casamento misto na época da Alemanha nazista. Eles mais ou menos fugiram, casaram na Inglaterra, vieram para cá, tinham um papel na bagagem dizendo sobre a terra que eles haviam adquirido. No porto até falaram, olha, fiquem por aqui, porque lá no interior vocês vão morrer. Mas eles falaram, não, a gente quer tentar a sorte. E o que os guiou foi essa poesia da Bimini, que fala da fonte da eterna juventude. Ela existe de fato, fica para cima de Cuba, em frente a Miami. Dizem que o Ernest Hemingway gostava de ir lá pescar, e parece que a ideia do velho Elmar surgiu naquela ilha. Enfim, é muita lenda, muita poesia, mas é uma base que guiou os meus avós a começar a vida nova. Aqui são eles. No dia de 50 anos de casado, eu fiz um pequeno presente, uma escultura de pedra, para mostrar a ruptura do mundo velho, que eles deixaram para trás, e o mundo novo. Os dois logo se naturalizaram brasileiros. A naturalização está até assinada por Getúlio Vargas, né? Na época tinha que ser o presidente da República. E depois de algum tempo eles voltaram para a Alemanha, mas rapidamente falaram, olha, vamos voltar para casa. Dos dois existe uma carta de 1936, de 5 páginas, que inclusive foi apresentado na Summer School de 2019 por um dos alunos do curso de História. É muito legal você ver como eles eram felizes, apesar da rusticidade, da ignorância que eles tinham em relação ao Brasil, à floresta. Eram aventureiros. E naquele momento que eu tirei essa foto dos dois, eu perguntei, qual foi o momento especial de vocês? Aí eles falaram, olha, foi esse momento da cabana de Palmito, onde nós moramos, onde dava goteira, os bichos entravam, os animais selvagens estavam em volta, mas eles eram felizes, eram companheiros, um ajudando o outro. Era sobrevivência. E uma sobrevivência que atraía pessoas simples. Eram chamadas as pessoas do mato. E sempre tinha uma garrafinha de pinga, a partilha,
o estar junto. Então, tudo que tanto separa as pessoas, religião, cor de pele, formação, tudo isso foi deixado de lado. Havia um momento em comum, havia muita aproximação, muitos mutirões, um ajudando o outro. Era uma época que eles falaram que foi a melhor parte da vida deles. Aqui, a minha mãe, a vovó. Aqui ela deve ter uns 14 anos e ela tinha que inventar. Né? Na época eles não tinham muito o que comer. Dizem a lenda que ela andava com um avental e de lá tirava centopeias que ela comia. Ela está bem gordinha, até hoje. E, numa época, ela pintou para os pais um grande painel sobre a história. Aqui a cena final dessa turma, né? Aqui é o Joãozinho, o pequeno menino de cabelo vermelho, o grandão é o meu avô, a minha avó, de cabelo preto a Eva, e a Ruth. Ruth é a minha mãe, que nós chamamos de vovó. E eles estão andando no meio do cafezal. Então, era a época do Ouro Verde. Então, logo depois do pioneirismo, daquela época de sobrevivência, da subsistência, aí veio o ciclo do café, de um grande movimento social e econômico, que marcou muito nossa região. O Joãozinho, ele faleceu com 20 e poucos anos num acidente de carro. A Eva, ela foi ser uma pessoa muito chique lá em São Paulo. A vovó estudou enfermagem, depois foi para a Alemanha, onde conheceu o meu pai. Nessa época, o meu avô já velho, ele queria agradecer de alguma forma, agradecer esse lugar que os acolheu. E resolveu fazer uma escola, mas não uma escola alemã. Todo mundo esperava uma escola alemã. Ele falava, não, a gente não está na Alemanha, nós estamos no Brasil. Então, foi uma escola de integração. Foi uma escola de não um se sobrepor ao outro. Uma escola onde havia muitos pais dando aula. Eu me lembro a Ruth Kappan dando aula de inglês, a Suzane Rima dando aula de alemão, vários pais ensinando a cuidar de horta, a cozinhar. Parecia uma extensão da nossa casa. Até se brincava, quando é que as férias vão acabar? Eu quero voltar para a escola. Era uma escola dos sonhos, a escola Holland. É uma experiência que terminou, né? Então, os tempos mudaram, hoje continua essa escola, é uma escola particular, ela conservou a memória, mas não tem mais aquele espírito revolucionário. O meu avô foi ficando velho, ele não queria mais sair da fazenda, ele virou ermitão, mas as crianças da escola vinham e deixavam ele muito feliz. Aqui, o último ano de vida dele, ele completou 90 anos. Eu não me entendia muito bem com ele, né? Dizem as lendas que nós brigamos durante 17 anos. E aqui foi o momento de fumar o cachimbo da paz. Eu levei ele de carro até o local onde está a mina Bimini, que já estava secando. Então, havia o pasto em volta, muito socado, assoreamento, e nesse momento ele plantou uma árvore para recuperar essa área que já foi floresta. E nesse momento a gente pensou, puxa, dá para se entender, né? Ele via muito o lado financeiro e via muito o lado ecológico, como combinar os dois? Um pouco antes dele falecer, ele pediu para nós, família, nada por escrito, por favor, abram as portas para a comunidade. Que vocês não façam um negócio disso, mas que vocês continuem naquela ideia de agradecer essa terra que tanto nos deu. E aí começou
aventura, né? A vovó sempre junto comigo, a minha mãe, e não tendo essa preocupação ecológica, né? Apesar que nós estamos plantando uma árvore, mas era mais o divertimento, era a partilha, era a grande aventura. E sempre eram aulas diferentes. E muitos professores falando no final da aula, que não era bem uma aula, puxa, o que vocês ensinam eu não consigo dar em 3 anos. Né? Ou é um assunto que a gente só vai ver lá na 8ª série. Então, essa maneira natural de se trabalhar, onde as crianças conseguem se conectar com o ambiente natural, potencializa as nossas relações. É uma coisa extremamente gratificante. Nunca tem uma aula igual. E grandes lembranças. Então, algumas dessas crianças hoje são adultas e encontram e contam direitinho como foram essas aulas incríveis. E aí tem a preocupação não só onde nós moramos, a Fazenda Bibini, mas também o lugar, Rolândia, né? Um lugar cheio de lendas. Existem vários livros a respeito, inclusive filmes de cinema foram feitos, mas pouco conhecimento local. E aquela imagem do lado, uma telha ao lado do livro, né? É uma telha que foi feita na Fazenda Jaú, era a telha Rolândia, e algumas bolinhas de burca, mostrando um pouco a ideia de talentos, muitos talentos, que às vezes a gente não via, mas graças ao trabalho de educação ambiental, nós começamos a descobrir quantas maravilhas existem pertinho da gente. Aqui, uma grande paixão nossa, a dona Matilde Maia, nós chamávamos ela de Titi Maia, lá da Fazenda Jaú. Nós íamos quase todo domingo lá comer com ela, ela estava sozinha, e sempre tinha o ritual, né, de passear no jardim, dar comida para os peixes, pegar verduras, frutas, e depois sentar. E às vezes ela repetia 2, 3 vezes a mesma história. Tinha o cachorro belo debaixo da mesa, ele ganhava os ossos lá da galinha. E assim, era muito gostoso. E nas 2 capas dos livros, não da versão brasileira, mas da versão em inglês e da versão em alemão, tem as pinturas que ela fazia das coisas do jardim. E assim, era um paraíso. Foi algo que nos marcou profundamente. E ela vinha muitas vezes visitar, acho que era sexta-feira, o dia sagrado, com Salvador. Salvador era o motorista, vinha visitar o meu avô. Então havia esse ritual de se visitar, de trocar ideias, e não achar que eles eram velhos, né? Hoje a gente chamaria eles de velhos, mas eles eram pessoas muito interessantes. Ontem eu estava conversando com a nossa monja budista, ela é da família Haruko, ela se formou na UEL, no curso de Educação Física, e era sempre muito católica, e nós nos conhecemos lá fazendo zazen, que eles oferecem isso no templo budista, que é uma forma de meditação, e ela resolveu se tornar monja budista. E eu perguntei, monja, a contribuição japonesa, ela é muito grande. E, de fato, nós temos o Museu Japonês, que é um museu maravilhoso, que não fala apenas da imigração japonesa, né? Quem visita aquele local, ele enxerga a sua história. Então, começa com a floresta, a derrubada, a sobrevivência. Então, a história deles é muito parecida com a nossa. É uma preciosidade imensa que nós temos em Rolândia, mas é um museu fechado. Membros da família imperial já estiveram aqui, presidentes da República já estiveram aqui. Então, é realmente uma grande contribuição que muita gente não conhece. Essa é a nossa fase de ambientalistas, né? O professor Marco, ele me apresentou como ambientalista. Eu não sei se eu sou isso, né? Mas, em vários momentos,
a gente se incomodou da forma como o setor público estava tratando as pessoas, especificamente os agricultores. Então, uma época, o lixão da cidade estava incomodando, e aí foi transferido o problema para a área rural. Um outro momento que foi bastante tumultuado, era para vir uma indústria de chumbo da Argentina, era para ser o segundo maior negócio do chumbo, e aí foi uma professora da UEL, a doutora Maria Josefa Santos Yabe, a nossa querida Misefa, também a Alba, lá da Biologia, o professor Marcelo Torresan, eles nos ajudaram imensamente não combater a questão do chumbo, mas buscar esclarecimento. Né? Essa fase, ela nos trouxe aí vários confrontos, né? Inclusive com polícia, tivemos até telefonemas ameaçando de morte, coisas assim assustadoras, mas que fizeram a gente crescer muito. Aqui a Comenda Paulo Freire. No início eu não queria isso, eu achei não somos muito chegados, meu avô já não era muito chegado a prêmios, ele também ganhou alguns, mas eu acabei aceitando, fiz uma pesquisa sobre Paulo Freire, eu achei muito interessante a proposta de ensino dele, né, a questão da autonomia, de partir do espaço das pessoas, né, do potencial das pessoas. Então, é uma maneira muito inteligente de se promover o ensino. É uma pena que nós temos esse ambiente de se falar bem ou mal do Paulo Freire, né? É simplesmente reconhecer a obra, que é fantástica e é reconhecida internacionalmente. Esse momento me marcou profundamente. Foi um projeto de pintura com tinta de Jussara, é uma palmeira nativa, aquelas raízes que vocês viram daquele tronco. E dá para fazer, além da bebida, parecida com açaí, a tinta natural, que serve para pinturas. E aí um pessoal que estava ali perto do São Fernando, uma região de Rolândia, eles estavam acampados, índios caingangue da nossa região, vendendo cestaria. E perguntamos, olha, será que a gente poderia pintar com eles? Eles olharam primeiro assustados, depois aceitaram a proposta. Até o evento foi acompanhado por um jornalista na época da Folha de Londrina, o William Santin. O chefe deles, que é o Silvio, que aparece aqui na imagem, falou, nós não queremos jornalista porque vocês só escrevem mal da gente. Aí o William falou, olha, eu vou agora não ser mais jornalista. Você, o William, eu vou escutar, eu ver o que vocês fazem, eu prometo não vou escrever mal sobre vocês. Escreveu uma reportagem muito bonita. E num certo instante, o Silvio veio, estava lá pintando e me fez esses 3 pontos em cada lado do rosto. E aí perguntei, é sinal de guerra? Aí ele não entrou na brincadeira e só falou, é sinal de irmão. Né? Eu fiquei muito comovido com esse gesto. Mais raízes, agora é o meu pai. A nossa família se separou, então minha mãe foi conhecer ele lá na Alemanha. Não conseguiu se integrar muito bem lá na Alemanha, ela sempre era a brasileira. E o meu pai era bem mais velho. Ele foi soldado na Segunda Guerra Mundial, sonhou em ser artista, o pai era médico, falou que era bobagem ser artista, mas ele insistiu. No pós-guerra, o país totalmente destruído, ele resolveu participar de uma aventura na época, que era a Biblioteca Internacional da Juventude de Munique. Lá ele fundou e coordenou o estúdio de pintura. Naquela imagem está o Ortega y Gasset, ele foi um filósofo espanhol muito famoso, e ele estava envolvido nessa proposta. Né? E uma das frases dele, que o meu pai lembra, é que nós, adultos, falhamos. Agora é a vez das crianças se expressarem. E foi esse o trabalho do meu pai, de dar liberdade às crianças de pintar. Então, não se falava sobre a história da arte, era simplesmente a alegria de se expressar
e, com isso, comover os adultos. Parece que a Bianca Coelho, num dos debates do ciclo, vai falar mais sobre a Biblioteca Internacional de Munique. Um capítulo muito interessante que poderia ser resgatado para nesse nosso momento turbulento, não só brasileiro, mas do mundo. A visão das crianças. Isso aqui é uma pequena lembrança, né, do Carl Orff. A minha mãe estava grávida de mim, e eles sempre tomavam cerveja junto. Ele se interessava bastante pelo Brasil. A minha mãe traduzia algumas coisas para ele. Ele até nos autografou esse disco aqui da Carmina Burana. Mas o meu pai nunca chegou a ser uma pessoa famosa. Ele, na verdade, foi visto como um artista medíocre. O potencial dele era dar aula. Ele adorava as crianças, defendia as crianças com unhas e dentes. Aqui o livro dele é uma obra muito bonita, onde existe a metodologia, como ele trabalhava, né, alguns quadros, contava-se histórias para as crianças se afastarem dos moldes, né, porque a escola ela coloca muitos moldes, então ele queria que as crianças viajassem dentro da sua fantasia. E a sequência, né? Então, toda essa base, já que época de pandemia, mais uma foto da amiga Cássia Popolin, nos serve, né, de usar a arte para tratar de questões, seja de memória, seja de ecologia. E tem os Amigos da Terra, né? O Massucci, ele está dentro do cronograma aí do ciclo, ele vai estar expondo esculturas. E o nosso outro amigo cinegrafista, o Marcos Kim, ele tem um canal no YouTube, ele adora vir, eles vêm ao sábado, a gente sempre almoça na varanda grande da vovó para ter distanciamento, todo mundo de máscara, e aí ele acompanha as aventuras. Aqui nós colhemos um belo cacho de banana prata. O seu Manuel, ele veio aqui recentemente, ele tem 83 anos, é o pai do Jonas, ali está o neto dele, é o Eliel, e esse ano teve uma colheita muito boa de cabaças, e ele falou, olha, eu vou ensinar vocês a fazer moringa. Moringa é para levar água, então antigamente nos cafezais o pessoal levava essa moringa. Aqui são duas imagens, lá do Agrojardim. Interessante que a Summer School, do pessoal de Koblenz, né, o professor Marco, os alunos aí da UEL, eles estiveram no nascimento desse agrojardim. É fruto da ideia da agrofloresta, da sintropia, que nós tivemos muitos cursos com o Eduardo e a Gabi no Terra Planta, lá em Sabáudia. Conhecemos o famoso Goethe, o Ernst Goethe, que internacionalmente está aí sendo a referência na ideia da agrofloresta, e fizemos aí o nosso pequeno projeto, né, um agrojardim, um pouco lembrando a nossa querida Titi Maia. Não foge muito da proposta dela, e também não foge da proposta dos índios, dos africanos, de tantos povos tradicionais. Então, hoje, tudo isso é visto com nomes complicados, agrofloresta, sintropia, permacultura, mas se olharmos com atenção, as culturas tradicionais, elas tinham já tudo isso. Na outra imagem é o nosso mutirão da construção de uma garagem, né? Aí estamos utilizando o eucalipto que foi plantado pelo avô, e vieram dois amigos que a longa data sempre nos ajudam, o Augusto, que está aí no meio embaixo, e em cima do andaime o Cido. E o Cido, com 65 anos, ele prega como ninguém, e tem muitas e muitas histórias. Como carpinteiro, ele passou por a maioria das fazendas aqui da região, e ele tem histórias fantásticas. Até falei para o Tatá, olha, uma pessoa como essa precisa ser mais estudada, né? Precisa se fazer mais entrevistas dessas pessoas que têm uma outra perspectiva,
que vivenciaram essas épocas e que têm uma memória viva e espetacular. Essa imagem eu fiz hoje cedo. São retratos de pessoas que trabalharam no café. E aí, a luz, câmera, ação, aqui foram feitos alguns filmes de cinema, como, por exemplo, do Haru Ohara, do Casinha. Agora eles queriam fazer um filme sobre judeus aqui. Então, sempre somos procurados por questão dos remanescentes históricos que ficaram. E ali são os funcionários do café, que tinha a colônia, que era com até 45 famílias, uma emendava com a outra fazenda aqui dos vizinhos. Era muita gente na roça. A fazenda Maracujipe, que fica pertinho de nós, dizem que tinha 3.000 funcionários. Hoje, os remanescentes, infelizmente, estão sendo demolidos, né? Então, o atual dono ele não se interessa pela história, mas os funcionários, né, tem o Rivaldo Pedrão, que é um dos líderes, ele está organizando que haja memória da maneira deles. E aí o Marcos Kim, aquele que apareceu com a filmadora, ele fez uma pequena produção que está no YouTube e é muito emocionante a perspectiva dessas pessoas em relação ao café. Quase que não aparece pé de café. Aparece muito o movimento social deles. Né? As festas, os casamentos, os batizados, até os enterros, as missas. E é muito bacana porque é uma outra perspectiva, a perspectiva deles. E aí eu sempre penso, agora há pouco saiu lá no Netflix um filme chamado Legado Italiano. Como seria legal, a memória ainda tão ligada a isso, e lançar um filme, né? Então fica essa sugestão, que não é minha, né? Essas ideias não têm mãe nem pai, né? A gente não se preocupar tanto com isso, autoria, essas coisas estão aí, e de repente podem se realizar. Eu não sei quanto tempo eu levei, eu espero que não tenha passado do tempo. Aí está a peteca é muito legal, porque a gente mesmo pode fazer ela, a vovó ela ensina a fazer, e a gente jogar, e se esforçar para facilitar a vida do outro. Então não é um jogo antagônico, é um jogo que aposta na colaboração. Então eu agradeço a atenção de vocês e estou pronto a questionamentos, a dúvidas, inclusive críticas, são muito bem-vindas.